Noite, nós somos do grupo de Lógica Matemática Aramis e vamos apresentar hoje nosso trabalho de lógica final, o Mundo 1. Meu nome é João Alves, eu vou falar um pouco a vocês sobre como o programa funciona e para que ele serve, no caso. O Mundo 1 consiste em um jogo lógico que domina o ambiente, composto normalmente por uma matriz 4x4, onde tem um explorador que começa sempre na casa 1 da matriz e vai explorando a caverna, no caso. Nessa caverna, ele tem o seu objetivo, que no caso é explorar ela, conseguir o ouro e sair com o ouro vivo. Porém, na caverna há vários desafios. No caso, há o Uncus, que é pode ser um ser que o mata caso ele entre na sala da caverna que ele está. No caso, no nosso mapa, ele está na casa 1-3. E também há outros desafios, como o buraco, que se ele entrar na casa dele, ele morre automaticamente. E aí o jogador perde o jogo, no caso. Em upos mais complexos, o mapa pode ser maior ou variar, ou o mapa pode mudar de local e o upos pode se movimentar também. Também podem ter outros desafios. Você pode colocar uma cobra ou um cego para complicar mais ainda a vida do explorador. O explorador vai agir de acordo com suas percepções, o que ele sente do ambiente, e vai agir de acordo com isso, tomar suas decisões. A lista de percepção do nosso agente será o fedor, que será liberado pelo lúpus nas casas adjacentes onde ele está, o vento, que será liberado pelo buraco na casa adjacente onde o buraco está, o brilho, que será liberado pelo ouro na casa em que o ouro se encontra, a trombada, que será a percepção que o agente vai ter caso ele bata na parede, caso ele chegue no final do mapa, no caso, o grito, que será emitido pelo lúpus, que será ouvido em qualquer lugar da caverna, qualquer sala da caverna, caso o agente, no caso, acerte a flecha nele, lembrando que ele só tem uma flecha, então só tem uma tentativa, o ruído, que é causado pelos morcegos, e a sensação de GPS, que é onde ele foi, onde ele andou e onde ele está, no caso, certo? As listas dinâmicas são listas recebidas pelo agente separar a cada decisão que ele toma. No caso, andei seria a lista onde ele se encontra, onde ele já andou. Estou seria a casa que ele está atualmente. A direção seria o ângulo da qual ele está olhando e por aí vai. Casas seguras que ele já passou, casas perigosas que ele já sentiu um vento ou um cheiro limpo, fedor, no caso. Casas perigosas seriam casas que ele sentiu, sabe, casas adjacentes às casas que ele sentiu fedor e o cheiro do vento, no caso, seriam casas que ele teria que tomar a decisão de ir para elas ou não, porque não saberia se elas são seguras ou não. Então, ele vai tomando decisões dele e vai modificando. O ouro, quando ele pegar, ela, no caso, ele vai diminuir ou somar ela. Ele vai diminuir do mapa e o agente vai ter pegado ele. E a flecha, quando o agente atirar e matar o Uncus ou não, essa lista vai ser diminuída, por isso são listas diminuídas. Certo? O predicado em agent serve para limpar todas as listas dinâmicas, de acordo com os devidos valores de cada. Pronto. Toda vez que o programa girar, esse predicado vai modificar as listas. Se ele andou, quando ele olhou para um lado ou para o outro, mudou seu ângulo de visão, esse predicado vai modificar a lista e zerar ela de acordo com os valores novos, no caso. Por um agent. Isso é basicamente posso dizer, a lista, o predicado que gera o código. Nele tem todas as listas de predicados que vão ser usados no código. E as suas funções. A sua percepção e ação. Percepção e ação. Isso é o que faz o código girar até ele acabar. Até o agente pegar o ouro e sair vivo, ou morrer por ou cair no buraco. Ele anda conforme a sua percepção. Ele analisa quais são as suas casas seguras, as suas casas adjacentes, as suas casas confiáveis, como ele vai agir, e no caso imprimir para mostrar na tela para o usuário o que está acontecendo. Mais à frente veremos mais sobre isso. Boa noite, meu nome é Luiz Carlos e eu vou falar um pouco sobre o prefixo mudei, onde ele confere a ação anterior do agente, recebendo a percepção e a ação dele. E nesse prefixo, o que pode ocorrer é o go forward, onde ele muda a lista do estou baseado na orientação do agente. O turn left, para ele virar para a esquerda, um ângulo de 90 graus, também baseado na orientação do agente.
o turn right, que é uma mudança de 90 graus também, sendo que na direção oposta, baseado na orientação do agente, e o grab, para caso ele encontre o ouro, e o shoot, para caso ele encontre o umpus. E agora eu vou falar um pouco do prefixo análise seguras, onde dentro dele a gente tem, vamos puxar as listas de onde ele andou, as casas seguras, tanto do umpus quanto do buraco, e a perigosa, tanto do umpus quanto do buraco. Posteriormente será feita a união de todas as seguras e a subtração das perigosas, que depois vai ser organizado pela sorte. Posteriormente, a lista será limpada pela retroct all e colocada na lista pela acerte. E agora eu vou falar um pouco sobre a adjacente, que ela vai calcular as casas adjacentes à posição onde o agente se encontra. E aqui vai ser puxado o store, que é onde o agente se encontra no momento, e alguns predicados, como ADJ acima, direita, esquerda e baixo, que é indicando a direção que ele está. E depois, posteriormente, vai ter a subtract, que vai ser utilizada caso o agente não consiga ir mais para algum lado, no caso, para cima, para baixo, esquerda, direita, ele não consiga ir mais. No caso, chega na ponta, que um pouco embaixo a gente pode ver pela ADJ acima, onde a gente bota 4, que se ele passar da 4, ele não pode mais ir para cima, porque não existe nada. Então a gente chama o 0. E por aí vai. Para direita, esquerda, para baixo. E posteriormente a gente vai dar o retroct all para limpar a lista, a sorte para organizá-la e a acerte para a gente colocar toda essa informação na lista. E na análise adjacente, ela vai analisar baseado na percepção do agente, podendo puxar o fedor, o vento, o brilho, a trombada, o grito, o ruído e o GPS. No caso, como podemos ver aqui embaixo, na análise 1, ele deu não para fedor e vento, indicando que aquelas adjacentes são seguras. Na análise 2, elas são perigosas para o umpus, porque ele detectou apenas o fedor. E na próxima análise, ele analisou apenas o vento, ele sentiu apenas o vento e não o fedor. E a análise web adjacente, que ela é baseada também na percepção, sendo que, no caso, seriam para as seguras, como a análise W, utilizada para o umpus, onde ele não detectou o fedor, detectando, então, que aquela localização é segura. Na análise B, ele não detectou o vento, indicando que lá não tem buracos, portanto, uma casa segura. E a condição, que caso haja uma interseção entre as seguras para o umpus e buraco, adiciona a casa às seguras. E a análise confiáveis, onde ela vai calcular as casas possíveis, seguras e não exploradas, chamada em todas essas listas, as seguras pela seg, a and pela end, a subtract, a retroct all, para poder limpar a lista, e a cert para adicioná-las. Boa noite, meu nome é Maria Isabel, e a partir de agora eu vou explicar o predicado agir. Então, o agir, ele recebe a percepção e ele retorna uma ação. Isso nessa lista de prioridades, dada nessa ordem, que basicamente ele vai analisar se tem, por exemplo, vai pegar o ouro, então se ele não for, ele vai analisar o próximo, de acordo com essa lista. E para isso a gente tem esse vírgula, exclamação, ponto e vírgula, e isso faz com que ele, caso não vá fazer, ele pule para a próxima. É tipo uma quebra. Então, agora a gente vai partir para o predicado não morrer, que é o primeiro na lista de prioridades. E ele vai analisar as casas seguras. E ele, basicamente, ele serve para, caso o agente ele veja que ele não quer se arriscar mais e ele prefere voltar para o começo, então, basicamente, esse predicado ele serve para isso. Então, o predicado pegar o ouro, ele é basicamente se o agente ele perceber um brilho e ele vai pegar esse ouro. Aí, para cada um deles, cada açãozinha, cada percepção, ela tem um espaçozinho, que vai ser tipo esse espaço, vírgula, espaço, vírgula. O do ouro é o terceiro, que é esse edge. Então, se aí for sim, que no caso vai ser para perceber o brilho, então ele vai pegar, que seria o grab. O predicado matar um umpus é basicamente se o agente ele estiver numa casa e ele vai sentir o fedor.
seguindo aquela lógica que eu expliquei antes do ouro, que no caso vai ser o primeiro espaçozinho. Se ele sentir o fedor e ele vê o umpus, então ele tem a opção de atirar para matá-lo. Então, para isso, a gente vai ter essa questão dos ângulos. Se tiver apontado para ele, então vai ser atirar. Caso não esteja já apontado para ele, aí vai ter a opção de você girar até onde a casa que você sentiu o fedor, para então poder atirar. Boa noite, meu nome é Felipe Matheus, eu vou falar um pouco do predicado andar ape. Esse predicado, basicamente, o agente ele anda se tiver uma casa adjacente confiável. Ou seja, a partir dessa análise, de ter uma casa confiável que ele possa ir, a gente vai fazer a análise pela diferença dos ângulos. Se o ângulo for igual a 0, ele vai retornar o go forward, ou turn left, ou turn right. O ângulo igual a 0, o go forward, ele vai para a casa que ele já está apontando, o turn right ele vai virar 90 graus, o turn left com um ângulo igual a 180, ele vai virar 180 graus, e o 270, a mesma coisa, ele vai virar para trás para ir para casa confiável. O andar ex, ele anda para uma casa segura se não tiver nenhuma confiável adjacente que ele possa ir, ou seja, ele vai acabar retornando. Vai seguir o mesmo raciocínio do andar ape, certo? Retornando o go forward, o turn left ou o turn right, de acordo com o ângulo que ele vai analisar para ir. E sobre o predicado do ângulo, a gente vai usar para calcular um ângulo entre duas casas dadas, certo? Tomando como base que ele vai estar na casa base, né? O agente na casa 1 e 1, e vamos dizer que o x1 e o y1, no primeiro caso, ele vai estar na casa 2 e na casa 1, a gente fazendo a diferença, o x vai dar 1 e o y vai dar 0. Nesse caso, ele ficaria em direção e já ia para o go forward, né? Dando um ângulo 0. No caso abaixo, com ângulo 90 graus, o x tem que ser 0 e o y teria que ser igual a 1. Para 180, o x vai ser menos 1 e o y igual a 0. E para 270, né, que seria a volta completa para trás dele, o x vai ter que ser 0 e o y vai ter que ser menos 1. E o predicado ângulo diff, ele vai calcular a diferença entre os dois ângulos dados, sendo x e y igual a z, né? Z sendo essa diferença. No primeiro caso, se a gente tomar como exemplo o y como 90 e o x como 0, né? A gente vai fazer esse cálculo como base para saber a diferença se realmente o agente ele está indo para a direção correta. No primeiro caso, como a gente pode analisar, se a gente colocar o y como 90 e x como 0, a gente não vai conseguir colocar dentro dessa função específica, porque ela está dando como o x seja maior que o y. A gente passa para debaixo. Sendo o x menor, o que vai acontecer é que o z vai ser igual a x menos y mais 360, certo? Ficando menos 90 mais 360, dando um ângulo 270, ou seja, a volta completa para trás dele. E embaixo, a gente pode colocar o x igual a y, dando z, que seria 0, né? Dando a indicar o go forward, que ele poderia ir normalmente. Boa noite, meu nome é Davi Nepomuceno, e eu vou trazer uma explicação mais prática de todo o nosso código, já que ele é baseado em casas adjacentes. Então, todas as casas seguras e perigosas vão ser calculadas a partir das adjacentes. Então, o agente começa na casa 1, 1. Nossas adjacentes será a 1, 2 e a 2, 1. Elas serão adjacentes seguras, pois não teve nenhuma percepção. Então, ele vai buscar uma casa confiável, que ele não explorou. Ele vai buscar da go forward. E ele vai explorar a 1, 2. Quando chegar lá, ele percebe um frio. Um frio quer dizer que tem um perigo para buraco nas adjacentes. Só que uma das adjacentes ela é segura, que a gente já tinha calculado. Então, os adjacentes que a gente calculou, elas vão ser botadas nas adjacentes perigosas, que serão calculadas as perigosas gerais para buracos, lumps. E aí vamos para a parte do agir. Então, o agir ele vai cair no predicado de andar para seguras, pois não tem nenhuma confiável perto. Então, ele vê que seu ângulo está errado para a casa segura, então ele vai ter que dar 2 turn left, mudando seu ângulo de 0 para 180, para assim poder dar um go forward. Voltando para a casa 1, 1. Quando chegar lá, ele vai ter novamente a percepção nada. Ele vai ver as mesmas adjacentes, só que agora a sua adjacente da direita, a 2, 1, ela foi uma segura, não é mais uma confiável. Ou seja, ela já foi explorada. Agora a gente pode explorar outra, que é a nossa prioridade acima da Andei S, que é a Andei P, que é as possíveis, confiáveis, como o Felipe explicou. Então, ele vai subir, só que seu ângulo está errado. Então, ele vai ter que dar um turn right para ir de 180 para 90, para assim poder dar um go forward. Quando chegar lá, ele vai sentir um fedor. Quando ele sente esse fedor, ele vai perceber uma coisa. Quando ele estava no 2, 1, ele não tinha percebido um fedor.
E quando agora ele está na 1-2, ele não sentiu um frio. Então as casas 2-2 são seguras para o Umpus e buraco. Então essa interseção, essa condição, que tem como predicado essa condição, a interseção, ela será adicionada às casas seguras. E nós vamos ter uma casa confiável agora para andar. Só que aí ele percebe mais uma coisa. Que agora nós temos apenas uma casa possível para o Umpus. Ou seja, ele achou a casa do Umpus. Então ele vai virar para o Umpus, vai checar a sua direção para o Umpus e vai atirar. Ele vai perceber que sua orientação está certa e ele vai atirar para o Umpus. Nisso, ele vai perceber um grito e vai permanecer sentindo o fedor. Mas agora ele tem uma casa confiável à sua direita. Ele vai explorar. Ele dá um turn right para corrigir sua orientação para a casa e dá um go forward. Assim, chegando nela. Quando ele chega, ele tem a percepção de nada. Então, todas as 4 adjacentes dele são seguras. Agora ele tem 2 casas seguras adjacentes e 2 confiáveis. Ou seja, que ele não explorou e são seguras. Então, ele vai andar para a direita, que seria a última da lista das adjacentes seguras e confiáveis, e dá um go forward, já que sua orientação está certa. Chegando lá, ele sente um frio. O agente sabe que no 3-1 tem um buraco. Mas isso não quer dizer que as outras adjacentes não tenham. Então ele sente esse perigo e decide voltar. Porque a única casa segura que ele tem é a 2-1. Então ele corrige sua orientação, dá um go forward e volta para casa. Agora, ele analisa suas adjacentes e vê que temos uma adjacente confiável, uma segura não explorada, acima. Então ele corrige sua orientação e dá um go forward. Quando chega lá, ele recebe 3 percepções: o ouro, o fedor e o brilho. Como Maria falou, ele vai ter uma ordem de prioridade das ações. A primeira seria não morrer. Então, ele ainda tem coisas a serem exploradas. Mas, a seguinte seria pegar o ouro. Então, ele percebe que tem um brilho, e ele automaticamente dá o grab. Em seguida, ele percebe que não há mais casas confiáveis a serem exploradas. Então, todo o predicado vai cair na primeira. No primeiro. Que seria não morrer. Então, ele vai sempre ficar tentando dar climb. Mas ele só vai poder dar climb se ele voltar para a casa principal, a 1-1. Para isso, temos a UNDS, para andar para as casas seguras. Que ele vai sempre tentar retornar para a casa 1-1. Então, ele vai fazer sua rota para no final conseguir dar o climb. No final temos essa pontuação, tivemos um total de 24 ações do agente. O Umpus nos deu um valor de 1.000 pontos, o ouro 500, as ações. Cada ação você subtrai 1, por causa da considerado fome, você gasta 1 por ação. E o total foram 1.476 pontos. Pelo cálculo, teria como adicionar mais 2 pontos, sendo que seria uma variável aleatória, pois o agente teria que escolher aleatoriamente quais casas confiáveis escolher, assim não poder ter a sorte de achar o ouro primeiro ou não achar. Dentro dessas 24 ações, nós temos desviar de habitáculos, matar o Umpus e pegar o ouro. Obrigado.